Boa tarde, família PIB, graça e paz. Como eu havia dito, essa semana eu quero, nesse horário das 6 horas, estar batendo papo com vocês a respeito da arte de pastorear. O que é ser um pastor, né? O que significa ser um pastor? Então, ontem eu disse a vocês que pastor é pastorear, e pastorear significa cuidar do rebanho. Hoje eu quero dar o segundo destaque a respeito do que é esta arte de pastorear. O texto de 1 de Pedro, capítulo 5, dos versículo 1 ao 4, é a divisa de como esse pastor deve se comportar, como ele deve exercer o seu ministério. E o versículo 2 é o que eu quero destacar nesta tarde, nessa expressão que Pedro vai nos orientar: pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado. É essa expressão que eu quero destacar nessa tarde com vocês. Veja que Pedro está dizendo que devemos cuidar, e cuidar exatamente do rebanho que não é do pastor, mas o rebanho é de Deus. Perdão. E isso chama muito a minha atenção e deve chamar a atenção daqueles que pastoreiam. Porque uma coisa é você pastorear aquilo que é seu, ou melhor, você cuidar de algo que é seu. E aquilo que é seu, você lida da maneira que você achar melhor. Mas você cuidar daquilo que não é seu e cuidar do que é dos outros, e sobretudo parar para pensar que você está cuidando de algo que é de alguém que é extremamente zeloso, de alguém que deu a vida por suas ovelhas. Então, a responsabilidade é maior ainda. Então, você pensar, que pastorear implica nisso, implica em você cuidar daquilo que não é seu e daquilo que é de Deus e que Deus pagou um alto preço por suas ovelhas. É de tremer, meus irmãos. Então, eu quero só lembrar para vocês de duas situações para ilustrar esse exercício, esse cuidado que a gente tem que ter com o rebanho de Deus. Eu lembro que quando eu saí daqui, de Itanhaém, e fui para o Rio de Janeiro, pastorear a Igreja Batista Jardim Oriental, comigo foi a Marta Maria, nossa querida Marta. Ela morou conosco lá durante 6 meses, porque ela foi fazer o curso de música lá no Seminário Batista do Sul do Brasil, que fica na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente na Tijuca. E eu confesso, meus irmãos, que durante esses 6 meses, Marta morando com a gente, foi de uma preocupação assim enorme. Por quê? Não pela Marta em si, mas pelo fato de estar conosco, morando alguém que não pertencia a mim diretamente. Uma coisa é acontecer algo com os meus filhos, eles são meus, mas se acontecesse com a Marta, a minha preocupação, o meu desespero seria muito maior. Por quê? Porque a Marta é filha de Mônica, a Marta é neta da irmã Shirley. Então a responsabilidade era maior ainda. Então eu ficava na janela lá da cozinha, que dava para a rua do apartamento que nós morávamos no Rio, e eu ficava ali esperando exatamente a hora que a Marta chegava, e eu só sossegava quando a Marta chegava em casa, e me dava um alívio muito grande. Então, essa sensação que eu tenho quando eu lido com as ovelhas. Eu não estou lidando com algo que me pertence, ainda que esteja sobre os meus cuidados. Mas isso não me dá o direito de cuidar
de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas eu preciso ter o cuidado de cuidar daquilo que é do Senhor, porque eu tenho que apresentá-la, eu tenho que ajudá-la a ser cada vez mais parecida com o Senhor Jesus. E a segunda coisa que eu quero ilustrar para vocês, no que diz respeito a essa arte de pastorear, é uma das coisas que meu pai sempre me lembra e chama a minha atenção. Para mim e para o meu irmão, que é pastor também, que é pastor lá em Pernambuco, na cidade de Petrolina. Ele diz assim para a gente: olha, filhos, sobre vocês há duas cobranças. A cobrança pela própria vida de vocês, a forma como vocês estão vivendo, e vocês vão estar dando contas a Deus lá nos céus, no dia do juízo. E a segunda coisa é que vocês vão ter que dar conta também daquelas vidas que Deus colocou sobre o cuidado de vocês. Então, façam da melhor maneira possível. Cuidem da melhor maneira possível. Então, querido, pastorear é isso. Pastorear é cuidar, mas cuidar daquilo que não é seu. É cuidar daquilo que é do Senhor, de um pastor que é extremamente exigente. Então, meus queridos, orem por mim, facilitem aí o processo de cuidar de vocês. Um beijo no coração e amanhã a gente tem mais um outro momento, tá bom? Deus abençoe vocês.